Coucou meu chuchu! Nesse vídeo eu vou falar de mais 3 séries incríveis de língua francesa na Netflix. Eu sou a professora Vanessa, você está no canal França Mon Amour. Se você gosta de cultura, de aprender coisas novas, sobretudo em torno da língua francesa, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal e on y va! Já fiz um vídeo sobre 3 séries. Se você ainda não viu, vai lá ver. Depois desse, né? Você também gosta de série, né? Então já deixa um like aqui no vídeo. A primeira série é Le Bazar de la Charité. Esse é o título em francês, que quer dizer o Bazar da Caridade. A Netflix ficava me indicando o tempo inteiro a sugestão de uma série com o título Chamas do Destino. Eu falei, putain, o que é esse Chamas do Destino? Aí deve ser uma novela mexicana, o que é isso? Eu passava. Algum aluno falou pra mim, prof, é uma série francesa de época maravilhosa, você tem que ver o... Zut alors! Então vamos lá, fui ver a série. Muito boa, dessas assim para maratonar. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa série foi ser baseada em fatos reais. Aliás, eu fiquei muito surpresa por um fato histórico dessa envergadura, uma tragédia desse tamanho, ainda não ter tido filmes e séries sobre ele, porque é uma história realmente muito intrigante e que marcou muito Paris. Pelo que eu pesquisei, só houve um filme em 1947 que se chamava La Kermesse Rouge. Aliás, você sabia que quermesse, né, como a gente fala em português, é uma palavra francesa? Posso fazer um vídeo sobre isso, explicar a história da quermesse, da festa junina, da quadrilha, tudo isso vem da França, viu? Mas então, o que foi essa tragédia? O que foi Le Bazar de la Charité? Le Bazar de la Charité é o nome do local em que aconteceu essa tragédia, em 1897, ou seja, no fim do século XIX. Le Bazar de la Charité, o Bazar da Caridade, era um evento beneficente. O objetivo era de vender objetos de arte, quadros, joias, livros, e toda a renda seria revertida aos pobres. A maioria dos frequentadores e das pessoas que trabalhavam era mulher e mulheres do mais alto patamar social parisiense da época. A data exata foi 4 de maio de 1897. No meio da tarde, uma multidão já estava no bazar que tinha inaugurado na véspera. O evento ocupava um hangar bem largo, dentro do qual os organizadores recriaram uma rua de Paris na Idade Média. O alvoroço se dava também porque, além dos artigos à venda, os primeiros filmes dos irmãos Lumière seriam projetados. Então, no fundo desse galpão, ficava o cinematógrafo, onde a grande novidade da época, o cinema, dava os seus primeiros passos. Então, lá foram projetados os filmes La sortie de l'usine Lumière à Lyon, L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat e L'Arroseur arrosé. Era uma novidade, assim, surreal para a época, e foi justamente a causa do incêndio, porque os vapores do éter que alimentava o aparelho de projeção foi o causador da explosão. E como todas as estruturas eram de madeira e telas, o fogo se propagou absurdamente rápido. Em 15 minutos tudo estava tomado pelo fogo e o pânico era geral. O teto caiu, o local foi devastado com centenas de vítimas, mais de 120 mortos. O responsável pelo cinematógrafo reclamou ao organizador que não havia espaço suficiente para os seus aparelhos, mas o que o organizador fez? Nem ligou. Falou, esconde isso aí com uma cortina, não pega nada. Essa tragédia causou todo tipo de reação. Teve um lado os religiosos dizendo que era um castigo divino, e teve outro lado que dizia exatamente o contrário. Essa é a prova que Deus não existe. Por quê? Esse era um evento feito pela igreja para ajudar os pobres. E acontece uma tragédia dessa, e no fim ficou provado que o grande culpado mesmo foi o organizador, que não teve nenhuma cautela, comprou o material mais barato e mais inflamável que existia, não ouviu o cinematógrafo, só existia uma portinha, sabe essas portinhas
de banco assim, que trava, as pessoas tentavam sair pelos dois lados e a porta travava. E o que foi muito polêmico, de todas essas pessoas que morreram e das muitas que ficaram com o corpo quase totalmente queimado, a maioria era mulher. Parece que houve 7 vítimas masculinas, pelo que eu pesquisei. Algumas pessoas falavam, é óbvio, porque só tinha mulher lá dentro, eram as mulheres que trabalhavam, frequentavam. Mas, pelos testemunhos, não foi só isso não. As testemunhas diziam que os homens foram covardes. Eles empurravam as mulheres no fogo, pegavam a bengala e ficavam tacando na cabeça delas, acharam um monte de bengala com tufo de cabelo, pisavam, chutavam. Falaram assim que foi um show de horror. Esse é um fato que foi muito trabalhado na série. No começo, quando eu não sabia nada da história real, até pensei que os homens estavam sendo até caricaturizados. Entre os mortos estava a mais alta burguesia e a aristocracia de Paris. E houve várias pessoas famosas na época que morreram ou que ficaram com muitas sequelas. A mais famosa entre as vítimas foi a duquesa de Alençon, Sophie Charlotte. Não é atriz da Globo, não. Sophie Charlotte era a irmã da imperatriz Sissi Elizabeth da Áustria e era casada com o príncipe Ferdinand d'Orléans, o duque d'Alençon, sobrinho do rei da França, Luís Felipe. E dizem que ela morreu assim com muita dignidade, como uma heroína, tentando ajudar as pessoas mais jovens. Algo interessante sobre a duquesa Sophie Charlotte é que o corpo dela foi completamente carbonizado e ela foi reconhecida pela arcada dentária, o que na época foi muito inovador e que fez progredir o reconhecimento de vítimas. Essa tragédia é muitas vezes chamada como o Titanic francês. E aí você pensa, mas o que tem a ver o Titanic com esse incêndio? O Titanic foi no mar, as pessoas morreram na água e aqui as pessoas morreram no fogo. Mas tem como semelhança o fato de que as vítimas faziam parte da mais alta aristocracia e burguesia da época e as dimensões dantescas, com tantas vítimas, tanto pânico, foram realmente duas experiências muito traumatizantes e que chocaram muito o povo. Tanto é que existem referências bem claras nessa série a essa comparação ao Titanic. Um dos casais românticos da série é formado por uma Rose e um Jean. Quem lembra os nomes da Kate Winslet e do Leonardo DiCaprio? Rose e Jack. E nessa tragédia francesa, qual é o sonho de liberdade do casal? Eles têm os bilhetes para uma viagem de navio para Nova York, que era exatamente o destino do Titanic, né? Mas o Titanic partiu em 1912, 15 anos depois do incêndio em Paris, que foi em 1897. Essa personagem, Rose, ela tá lá no Bazar da Caridade com os bilhetes para esse navio. E aí ela vê entre os objetos à venda no bazar uma miniatura de um navio que é o Titanic. Você assiste a série, presta atenção se esse navio não é o Titanic. Patroa dela fala, nossa, você gostou, né? Vou comprar pra você. E aí esse navio vai reaparecer ainda na série. Esse bazar, ele aconteceu na rua Jean Goujon. O organizador mandou construir uma capela, que é a Chapelle Notre-Dame de Consolation, que ficou pronta em 1900. 3 anos depois. E hoje essa capela, ela é um memorial do Bazar de la Charité. No cemitério de Père-Lachaise também foi erigido um monumento às vítimas não reconhecidas. Se você me segue aqui sabe que eu adoro visitar cemitérios. O cemitério de Père-Lachaise é um lugar incrível para ser visitado, é um passeio obrigatório. Contei para você o pano de fundo, a história real na qual a série se baseia. Assim você vai entender melhor a história. O vídeo já merece um like, não? E a série conta a história de 3 mulheres
Aliás, 3 personagens muito bem trabalhados por 3 atrizes maravilhosas, lindíssimas. E essas 3 mulheres, elas tiveram a vida completamente bouleversée, completamente transformadas. Mas não vou entrar na história da série. O objetivo aqui era contar a história real na qual a série se baseou. Então espero que você assista essa série e me conte o que achou. Aliás, se você já assistiu, conta aqui pra mim o que você achou da série, tá bom? A segunda série é a 10%. Em português, 10%. O título em francês do Quebec é Appelez mon agent, que é o mesmo título em inglês, Call My Agent. Bom, não é um vídeo de língua, mas é importante esclarecer uma questão sobre o título. A gente sabe, quem estuda francês, que antes de uma consoante, o X fica mudo. Então, por exemplo, se você vai falar 10 pessoas, você fala 10 personnes. E não 10 personas. Então, me parecia que o certo era 10%. Óbvio. E aí na série eu ficava ouvindo 10%, 10%. E aí eu perguntei pros meus amigos, né? O Alexis e o Paulo, eles falaram, realmente 10%. Aí a Jana falou, fiz uma pesquisa e descobri que com a palavra pourcent, correto mesmo é 10%. O francês é cheio de sutilidades. Vamos para a série. A série mistura comédia e drama e gira em torno de uma famosa agência de atores chamada ASK. Em cada episódio, uma estrela do cinema interpreta o seu próprio papel com uma certa ironia, um humor, em torno de alguma fraqueza dela mesma. E aí, todos os dias, os agentes, Andréia, Matias, Gabriel, Arlete, têm de fazer malabarismos para enfrentar as situações delicadas com seus agenciados. E aí nessa, vida privada e vida profissional acaba se misturando e às vezes isso dá ruim. E esses agentes, eles lutam para salvar a agência da ruína e para não perder os seus agenciados. E aí o que é legal nessa série é ver em cada capítulo um ator representando ele mesmo e meio que zoando. Por exemplo, você vê a Juliette Binoche, ela é realmente a Juliette Binoche na série, e aí tem a ficção, né? Então tem a Cécile de France, Nathalie Baye e a sua filha Laura Ismet, François Berléand, Virginie Efira com seu marido Ramizi Bedia, Fabrice Lucchini, Christophe Lambert, Normand Tavot, sim, o Normand, o youtuber, um dos mais famosos do mundo, Julien Doré, a linda Isabella Adjani, Juliette Binoche, Jean Dujardin. Gente, o capítulo com o Jean Dujardin é fufufu, doidinho. Mônica Bellucci, Isabelle Huppert e, claro, o meu chuchu, o François Civil, que eu conheci no Festival Varilux do ano passado. E quem serão as estrelas da 4ª temporada? Charlotte Gainsbourg, filha do Serge Gainsbourg, ficou famosa, né, com o filme Ninfomaníaca. José Garcia, Sigourney Weaver, como fala o nome dela? Sigourney Weaver. Jean Reno, Dany Boon, Nathalie Baye. Dany Boon é um dos atores mais engraçados do mundo. Então a terceira série é Mito. Mito. Não é uma série de mitologia grega. Mito vem de mitomana, em francês, que é mitomaníaco. E o que é o mitomaníaco? É a pessoa compulsiva por mentir, que não distingue mais o que é verdade e o que é mentira. É uma doença psiquiátrica muito grave. E, por incrível que pareça, é uma doença muito comum. Conta pra mim se você conhece um mitomana. Você não precisa dizer o nome não, tá? Conta uma mentira absurda que alguém já te contou e você pensa, putz, a pessoa não se liga que eu tô sacando que é mentira. Então, o título faz referência à protagonista, que é uma mulher esgotada, mãe de 3 filhos, um marido que atrai, um trabalho estressante, ninguém faz nada por ela faz tudo por todo mundo e não recebe nenhum reconhecimento. Como se ela nem existisse. Aí, ela resolve inventar uma mentirinha pra chamar um pouco a atenção das pessoas. E essa mentirinha, nossa, muda a vida dela. Todo mundo começa a fazer tudo por ela. O marido dá até um fora na amante, os filhos, a empresa. Eu acho até exagero, viu? Porém,
essa mentirinha vai ganhando dimensões muito grandes e aí ela quer parar, mas ela não consegue mais, porque a mentira vai se alimentando de outra mentira e ela vai crescendo, toma conta da vida dela. No fundo também eu acho que ela tá gostando, mas não é só ela que mente, não. Cada personagem tem a sua mentira. Eu também achei interessante nessa série, não é o tema da série, mas é uma questão tratada de uma forma que eu achei até bonita, sutil, que é a questão de gênero, porque ela tem 3 filhos, uma garota trans, uma garota que se veste como menino, parece menino, e que não parece ser lésbica, porque ela tem um namorado. E aí ela tem esses 2 filhos que jogam com essa questão de gênero, que eu achei interessante também. E por último, a trilha sonora da série é linda. A música principal é do Charles Aznavour. Ai, como é linda essa música. Il faut savoir. Fiz um vídeo sobre o Charles Aznavour contando tudo da vida deles. Nem imagina as coisas que o Charles Aznavour já fez, além de cantar. Então se você chegou até aqui, você deve ter gostado do vídeo, né? Então não economiza no like, isso é muito importante pra gente continuar fazendo vídeos. E você gosta dos meus vídeos, não gosta? E quer mais vídeos? Então deixa o like, compartilha e se ainda não está inscrito, inscreva-se, verifica se o sininho está ativado para receber todas as notificações. Merci beaucoup, à la prochaine!